Você já deve ter ouvido falar que na União Soviética as moradias que pertenciam à aristocracia do Império Russo foram divididas entre os trabalhadores. Muitas famílias dividiam uma mesma mansão. Isso realmente aconteceu nos primeiros 2 anos da Revolução. Mas não havia tantas mansões suficientes para todos os trabalhadores. Como não havia casarões suficientes, o regime logo começou a construir moradias menores, onde também foram colocadas muitas famílias. O chamado apartamento comunal, ou comunalka, tornou-se a forma predominante de habitação urbana soviética e uma característica definidora do próprio país. Pessoas com tipo de trabalho e níveis de educação muito diferentes eram alojadas nos mesmos apartamentos. As comunalkas foram o primeiro tipo de moradias coletivas que surgiram da subdivisão de apartamentos onde várias famílias compartilhavam um banheiro e uma cozinha, numa proporção de 5 metros quadrados por pessoa. Ou seja, num apartamento de 50 metros quadrados moravam em média 10 pessoas. Para os webcomunistas brasileiros, esse é um bom exemplo de como o regime soviético era realmente mais humanitário que o capitalismo. E de fato se preocupava com a população tentando garantir moradia de alta qualidade para todos. Ian Neves, por exemplo, descreve as moradias populares da era Stalin dessa forma. Vamos falar da maioria, que são os comuns. Esses são os comuns. Que são os prédios para a classe trabalhadora. Na maior parte das vezes, esses prédios eram bem menores, mas continuavam sendo de altíssima qualidade, com um isolamento acústico e térmico muito bons. Vários ainda eram comunalkas. Então, o mesmo apartamento às vezes era dividido entre 2, 3, 4 famílias, mesmo com o prédio sendo muito bom. O estilo era bem adornado, enfeitado, bonito. A ideia era ser bonito mesmo. Aqui, ó, por dentro. Fotos de como eram por dentro. Isso aqui era casa de trabalhador, tá, gente? É casa de quem trabalhava. Ó os adornos. Reparem nos desenhos, na porta. Isso aqui tinha na casa dos trabalhadores de verdade. Mas talvez só algumas exceções fossem assim, porque os documentos levantados por estudiosos da União Soviética dizem o oposto de Ian Neves. Os modelos Stalinka construídos nas décadas de 30 e 50 destinavam-se, na verdade, à elite da nomenclatura, altos membros do partido, oficiais do exército e do serviço secreto, gestores públicos e intelectuais. Depois vieram as Stalinkas comunitárias, também chamadas comunalka, construídas em bairros operários perto de fábricas e em áreas urbanas periféricas. Esses edifícios não tinham decoração nas fachadas e foram construídos com tecnologia padronizada. Sabemos que webcomunistas não confiam em nenhuma fonte que não seja produzida por outro comunista. Então vamos citar o escritor comunista francês André Gide. Entusiasmado com a União Soviética, ele visitou o país em 1936 e conheceu pessoalmente as comunalkas de Stalin. Mas ele não encontrou a beleza arquitetônica que Ian Neves mostrou em seu vídeo. Gostaria de expressar a estranha e triste impressão que emerge de cada uma dessas habitações, a de uma despersonalização completa. Em cada uma delas, a mesma mobília feia, o mesmo retrato de Stalin e absolutamente nada mais, nem o menor objeto, nem a menor memória pessoal. Dizem que assim a felicidade é mais facilmente alcançada. A felicidade de todos só é obtida às custas de cada indivíduo. Para ser feliz, seja obediente. A ideia de um governo socialista solidário, realmente preocupado com o bem-estar do povo, só existe em canais de webcomunistas brasileiros como o de Ian Neves. No mundo real, o sistema de distribuição de casas na União Soviética está ligado a irregularidades, corrupção e tratamento preferencial para certas pessoas. Podia-se subornar os funcionários responsáveis pela alocação de moradias. Há muito tempo se sabe que a concessão de habitação estatal era influenciada por fatores subjetivos, entre aspas, um eufemismo para a corrupção e nepotismo. Enquanto a população geral passava de 2 a 5 anos esperando na fila para receber um apartamento, um funcionário de cargo sênior recebia seu apartamento furando a fila. Filhos e filhas, irmãos, irmãs e sobrinhos de pessoas influentes receberam melhores acomodações sem precisar esperar na fila. Em geral, aquele funcionário que distribui é o primeiro da fila para receber. Qualquer funcionário estatal com algum poder podia manipular a distribuição das moradias. Gestores públicos podem ter um controle considerável sobre os fundos habitacionais.
Quando uma empresa estatal constrói alojamentos para seus trabalhadores, os gestores têm poderes para escolher apartamentos pessoalmente. O mesmo se aplica aos sindicatos que administram a habitação dos sovietes locais. Para os webcomunistas, a desigualdade é uma característica exclusiva do capitalismo, mas na União Soviética a desigualdade também era generalizada, o que mostra que o socialismo soviético não foi uma luta contra a desigualdade. Os sociólogos soviéticos documentaram a existência de desigualdades extremas na distribuição de habitação entre grupos sociais. Pessoas que não tinham amigos em cargos importantes muitas vezes recorriam ao suborno. Mesmo aqueles que tinham excelentes contatos numa área precisavam pagar subornos em outras áreas, fosse para garantir um bom emprego ou um apartamento. Se no capitalismo os excluídos são aqueles que não têm dinheiro, no socialismo os excluídos são aqueles que não têm poder. Outro exemplo de como as autoridades soviéticas não se importavam com o bem-estar do povo ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando cerca de 16 milhões de pessoas foram evacuadas para o leste, e milhões de moradias urbanas foram destruídas durante a invasão alemã. Assim que retornaram às suas cidades de origem, as pessoas viram que grande parte das moradias sobreviventes tinha sido ocupada por autoridades do Estado ou militares, que tentavam impedir que os antigos inquilinos recuperassem sua moradia. A escassez de moradias durante a Segunda Guerra aumentou, mas desde 1929, quando o regime começou a deportar milhões de agricultores do campo para as cidades para trabalharem na indústria, o déficit de moradias urbanas se tornou muito maior do que era durante o Império Russo. A própria falta de planejamento e descaso com a população gerou essa carência de moradias. O principal fator que levou à acentuada escassez de habitação na União Soviética foi o investimento insignificante da renda nacional na construção de moradias. O aumento de moradias do tipo quartel é um dos sinais da deterioração das condições de moradia para a grande massa da população urbana. Em 1926, os alojamentos em barraca equivaliam a 7% do total do fundo de habitação urbano. No final de 1934, representavam 15%. As barracas foram a principal moradia para os operários das novas cidades industriais. Muitas fontes revelam a desorganização do regime ao realocar jovens trabalhadores para os grandes centros industriais que seriam iniciados na Rússia. Muitos jovens escreviam aos seus parentes. Em uma carta de 1931, um deles escreveu: "Olá, tio Fédia, saudações de Magnitogorsk. Chegamos aqui sãos e salvos. Ao anoitecer, eles nos mostraram uma tenda na qual não havia nada além da própria tenda. Na primeira noite, dormimos no chão. Na segunda, trouxeram cavaletes de madeira. No terceiro dia, construíram um piso de tábuas. Durante 4 dias, não fizemos nada. Por fim, nos deram algo para fazer: construir habitações temporárias. Você pode imaginar que tipo de carpinteiro somos nós. Não tem trabalho profissional, não te dão macacão e a comida é horrível. Os jantares no refeitório custam 1,80 rubles. Então temos que passar fome. Não há outro lugar para conseguir comida. Caímos numa armadilha. Aqui é tudo uma bagunça. Nossos patrões não passam de burocratas. A confusão é total." Mesmo a construção de apartamentos nas grandes cidades era feita pelos próprios operários das fábricas depois do expediente. Como não tinham experiência em obras, essas construções dificilmente eram de alta qualidade. Mas um outro ponto importante foi deixado de lado. Segundo Ian Neves, comunalcas foram construídas apenas para resolver o problema da falta de habitação na União Soviética. Isso é verdade apenas em parte. Ou a pesquisa de Ian Neves foi muito limitada e ele leu pouco sobre o assunto, ou ele preferiu não falar dos outros motivos. O primeiro deles é que o regime queria mudar o estilo de vida da população. Para os bolcheviques, uma casa habitada por uma só família significava manter o estilo de vida burguês. O objetivo era criar um modo de vida comunal. O que torna um apartamento comunitário único não é apenas a densidade desumana de pessoas que eram estranhas umas às outras, as condições de vida repleta de problemas sociais e de saúde, mas a extrema ideologização, politização e coletivização da vida cotidiana. As casas comunais foram um projeto inovador que visava criar uma nova personalidade coletiva em oposição às aspirações individuais da burguesia. O historiador alemão Karl Schlögel explica que
A sociedade comunalca reflete exatamente as mudanças no país. É o lugar da destruição da privacidade e da existência comunitária permanente. É um lugar de guerra constante de todos contra todos. É o lugar da formação de uma nova sociedade. A casa comunal reconstruiria radicalmente os bairros burgueses individualistas, subvertendo a estrutura da família burguesa e instituindo as relações de camaradagem proletária. Como Ian Neves não confia em fontes que não sejam de autores comunistas, vamos citar o revolucionário Anatoly Lunacharsky. Em 1927, Lunacharsky, que ocupava o cargo de primeiro comissário do povo para assuntos internos, que cuidava da política habitacional, escreveu sobre o propósito mais abrangente da vida na sociedade comunitária. Portanto, nossa tarefa é matar a família. A libertação real, completa e definitiva é a socialização da vida cotidiana. Um caminho em que entramos lenta e gradualmente, organizando lavanderias públicas, a restauração pública e a educação pública das crianças. Note que foram as propostas do regime de socializar a vida cotidiana que levaram os pesquisadores à conclusão de que o apartamento comunitário não foi apenas resultado da crise habitacional pós-revolucionária, mas também de uma experiência revolucionária de vida. Uma tentativa de praticar ideologias utópicas e de destruir a banalidade burguesa. O objetivo não era apenas resolver a escassez de moradia para trabalhadores na União Soviética, mas redefinir a habitação para uma sociedade em transição e uma vida plenamente socializada. Outro ponto que Ian Neves não pesquisou muito bem para falar dos apartamentos comunais foi a extensão dos serviços públicos essenciais nessas moradias. Em 1939, quase 25% de todos os apartamentos comunais não tinha cozinha. Menos de 20% dos apartamentos tinha aquecimento central e apenas 1,7% possuía vasos sanitários. Somente 1,2% da população vivia em moradias com água quente. 93% das casas estavam equipadas com iluminação elétrica. Esses dados são do próprio regime, mas vale mencionar que os coletores de dados na União Soviética temiam perder seus empregos ou mesmo serem presos ao apresentarem dados muito ruins. Por isso, costumavam maquiar essas informações. Ainda assim, os dados mostram que quase 99% da população soviética tinha água fria para tomar banho no inverno, e mais de 98% não possuía vaso sanitário. A partir de 1957, milhões de apartamentos padronizados da era Khrushchev foram construídos, mas, apesar do progresso ao longo das décadas de 1950 e 1960, muitos cidadãos soviéticos ainda enfrentavam imensos inconvenientes devido à ausência de serviços básicos. Por exemplo, em 1961, 100% das habitações urbanas tinha luz elétrica, mas apenas 57% tinha água encanada e esgoto, e apenas 30% tinha aquecimento no chuveiro. Além disso, embora a propaganda soviética não divulgasse, grande parte das moradias construídas nos anos 20, 30 e 40 eram de madeira. A edificação de apartamentos de madeira está relacionada à construção de moradias na União Soviética. O primeiro estágio da construção está associado ao primeiro plano quinquenal. Nessa época, a tecnologia de construção pré-fabricada de madeira a partir de peças feitas em fábricas foi testada pela primeira vez e os alojamentos de madeira foram construídos em grandes quantidades. A utilização de madeira ajudava a reduzir o custo da construção. A habitação soviética como um todo era precária e escassa. Os materiais de construção soviéticos, o orçamento de construção eram todos incapazes de atender a demanda. Onde quer que estivesse localizada, a construção soviética tendia a ser de qualidade muito baixa. Os trabalhadores da construção civil eram inexperientes, assim como os supervisores, muitas vezes incapazes de ler ou interpretar os planos arquitetônicos oficiais. Para se ter uma ideia do volume de casas comunais de madeira construídas na União Soviética, em 1970, depois do programa de Khrushchev que construiu milhões de moradias em blocos de concreto, mais de 50% das moradias em Moscou ainda era de madeira. Nessa foto de Moscou da década de 50, podemos ver como as casas de madeira eram comuns na paisagem da cidade. Portanto, existiam os apartamentos comunais construídos para aparecer na propaganda soviética e os apartamentos mais simples,
construídos na periferia de Moscou e em outras grandes cidades onde a maioria da população vivia. A habitação coletiva destinava-se às massas, não exatamente às elites que desfrutavam dos poucos apartamentos separados para uma só família, construídos sob o comando de Stalin. A maioria dos cidadãos vivia em apartamentos quartéis e dormitórios comunitários. Os apartamentos quartéis e dormitórios comunitários também não aparecem no vídeo de Ian Neves, onde ele propõe explicar o que eram as comunalcas. Por que será? Eu prefiro achar que Ian Neves não sabe pesquisar direito, porque se ele souber, está omitindo informações propositalmente para seus seguidores. Os quartéis eram ainda piores, eram galpões do período pré-revolucionário, comuns em cidades industriais. Em Ivanovo-Voznezensky, chamada de Manchester russa, o espaço para cada pessoa não chegava a 4 metros quadrados em 1925. Em Dulevsky, onde havia uma grande fábrica de porcelana, o espaço por pessoa era de 2,1 metros quadrados. As trabalhadoras diziam: "Isso não é vida, é servidão penal." A pesquisa de Ian Neves ainda deixou de lado mais um aspecto importante das comunalcas: o clima de hostilidade e desconfiança de todos contra todos. A utopia de criar uma vida comunitária onde todos iam viver pelo bem comum foi simplesmente um fracasso. O controle sobre as informações pessoais não estava nas mãos dos indivíduos nos apartamentos superlotados. A apropriação de informações pessoais era facilitada pela espessura reduzida das paredes entre os quartos, o que aumentava a exposição dos indivíduos aos outros. Detalhes da vida de uma pessoa estavam ao alcance dos ouvidos de qualquer outro morador. As comunalcas desempenhavam um papel crucial no sistema coletivo de controle. Os moradores sabiam praticamente tudo sobre os vizinhos de quarto, suas agendas diárias, seus hábitos pessoais, seus amigos, o que compravam, o que comiam, o que falavam ao telefone, que costumava ficar no corredor, e até o que falavam nos próprios quartos, pois as paredes eram muito finas. Muitas vezes as paredes não chegavam ao teto. Espreitar, espiar e informar eram atos comuns nos apartamentos comunais da década de 30. O apartamento comunitário era a pedra angular da civilização soviética, uma instituição de controle social e terreno fértil para informantes da polícia entre as décadas de 1920 e 1980. Nele, a privacidade foi proibida. A exposição da vida pessoal nas comunalcas foi percebida pelo governo como uma oportunidade para reunir informações sobre potenciais inimigos do Estado. Estar sob vigilância constante afetou profundamente a personalidade dos soviéticos. Com o modelo de bom cidadão soviético, as pessoas desistiram das características que a tornavam únicas, porque tudo o que era diferente era suspeito e potencialmente contra-revolucionário. As pessoas foram despersonalizadas porque a espontaneidade, que é constituída de liberdade, lhes foi tirada e substituída pela submissão aos valores coletivos universais. As críticas ao Estado e o comportamento inadequado deveriam ser denunciados às autoridades, e os infratores deveriam ser retirados dos apartamentos. Esse sistema de arbitrariedade gerou medo, desconfiança, ódio e violência. Era sensato ter cuidado com estranhos e confiar apenas nos amigos e parentes mais próximos. Mas as hostilidades entre os vizinhos não se limitavam a isso. Ocorriam discussões frequentes sobre alimentos que sumiam da cozinha comunitária, roubos nos quartos, barulho ou música alta à noite. A atmosfera era muito hostil, recorda um morador. Todos suspeitavam que os outros estivessem roubando. Com todos em um estado de tensão nervosa, não demorava muito para que as brigas se transformassem em delações à NKVD. É claro que vivendo por décadas nessas condições, a produtividade no trabalho em todo o país não tinha como ser alta. Viver num apartamento comunitário não só não permitia o descanso, como também minava os próprios alicerces da existência humana. Mas nada disso foi digno de sequer um comentário por Ian Neves. Talvez ele pense que essas informações sejam resultado de um suposto anticomunismo desses historiadores citados aqui. Mas como professor de história, ele sabe que os historiadores não podem inventar informações. É por isso que todo estudo obriga o pesquisador a apresentar documentos e fontes de onde eles tiraram essas informações. Portanto, não se trata de opiniões pessoais dos historiadores, trata-se de fatos que Ian Neves não pesquisou ou preferiu omitir.
E não é difícil verificar se historiadores estão fazendo propaganda ou relatando fatos. Por exemplo, a partir de outras informações, podemos conferir se a vida nas comunaucas era mesmo intolerável ou se isso é apenas a opinião de historiadores tendenciosos. Em 1957, por exemplo, o próprio regime admitiu indiretamente que o modo de vida nas comunaucas era insuportável quando passou a construir apartamentos separados para cada família. Se não fosse assim, não haveria por que o regime iniciar um projeto gigantesco de construção de apartamentos que custaria tão caro ao Estado. Em 1957, Nikita Khrushchev anunciou o início de uma campanha de construção em grande escala, cujo objetivo era fornecer a cada família soviética um apartamento separado. Aliás, o regime decidiu fazer essa mudança por causa de milhões de cartas da população reclamando da vida comunitária e pedindo apartamentos para apenas uma família. Essas cartas são fontes que comprovam que a hostilidade era generalizada nas comunaucas, e não a opinião de historiadores anticomunistas tendenciosos. O apartamento comunitário nunca se tornou um lugar onde pudesse surgir uma vida normal. Os pedidos de mudança de residência não contêm qualquer menção a um bom vizinho ou a um companheiro fiel com quem os residentes pudessem contar em caso de doença ou dificuldades. Mas apesar da construção rápida de milhões de apartamentos de 29 metros quadrados, a oferta simplesmente não conseguia acompanhar a procura. E a campanha de construção das décadas de 50 e 60 não fizeram mudanças significativas nas condições de vida. Sindicalistas e funcionários ligados ao sistema municipal de distribuição de moradias foram os primeiros a se mudarem. A maioria esperou por anos para conseguir um novo apartamento. Muitos nem conseguiram. As comunaucas continuaram até o final do regime em 1991. Ian Neves também demonstrou dificuldades de pesquisa quando tentou comparar a falta de moradias do período czarista com o período soviético. Sobre a Rússia imperial, ele diz: Quem não tinha emprego morava assim, ó. Morava em favelas. Favelas. Isso aqui é uma favela em Moscou. Barraca. As pessoas moravam em barracas. Isso quem não tinha trampo. Às vezes quem tinha também. Parece que Ian Neves não pesquisou bem a origem dessa foto. O jornal russo Antena Daily, por exemplo, afirma que ela foi tirada entre 1918 e 1926. Portanto, é uma foto posterior à Revolução Russa. Também não se trata de Moscou, mas de São Petersburgo. É a Praça Pokrovskaya, hoje Praça Turgenev. Ali havia uma feira tradicional de agricultores locais. Ou seja, esta foto mostra as barracas de uma feira, e não favelas do período imperial. O site russo citywalls.ru confirma essas informações. A plataforma festival.com, que cataloga imagens históricas, também confirma essas informações. Esta outra foto de outro ângulo da mesma praça mostra melhor as barracas de feira, as mulheres com suas sacolas de compra e as charretes para levar ou trazer as mercadorias. Mas vamos ser justos. Em um outro momento do vídeo, Ian Neves tenta explicar sua dificuldade em fazer pesquisas sobre a União Soviética. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pesquisar sobre a União Soviética é um pesadelo, tá? É um pesadelo. Porque toda a bibliografia em inglês, ou em espanhol, ou em português, é carregadíssima de anticomunismo e de propaganda. Cuidado com a bibliografia. Porque a bibliografia que eu li pra tirar as informações é carregadíssima de anticomunismo. Carregadíssima. Todo mundo que for ler o que eu vou disponibilizar tem que ler com muito cuidado, porque assim, são as informações, os dados e tal, muita fotografia, intercalado com o anticomunismo mais rasteiro, mais senso comum, mais ridículo que você já viu na sua vida, sabe? Então, pesquisar sobre a União Soviética, se você não fala russo e não tem acesso aos documentos primários, é foda, é nadar contra a maré, é terrível, sabe? É terrível. O que talvez Ian Neves nunca tenha notado é que historiadores socialistas, inclusive marxistas, são predominantes em diversos campos de estudo. Na historiografia da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, por exemplo. Também existe um grande número de historiadores de esquerda na historiografia da escravidão, da colonização, do capitalismo, entre vários outros temas. Mas quando se trata da história da União Soviética, quase não há historiadores marxistas produzindo pesquisas e escrevendo livros. Isso é no mínimo estranho.
Afinal, este é um tema da história que deveria ser desejado por grande parte dos historiadores marxistas. Inclusive para desmentir, se fosse o caso, esses historiadores que Ian Neves supõe que fazem propaganda anticomunista. O problema é que esses historiadores sabem que existem centenas de documentos que comprovam os crimes, a corrupção, a incompetência e o desprezo do regime soviético pelo seu povo. Se eles ignorarem essas fontes, como Ian Neves faz, para tentar construir uma imagem positiva da União Soviética, vão perder credibilidade acadêmica e suas carreiras vão estagnar. Por outro lado, se eles abordarem esses documentos expondo apenas minimamente a barbaridade do regime soviético, vão perder credibilidade no meio intelectual marxista. Até o historiador marxista Eric Hobsbawm percebeu essa oposição entre ser um bom historiador e ser um bom militante. Hobsbawm, em sua obra histórica, não escreveu nada sobre a União Soviética até seu livro A Era dos Extremos, e escreveu pouco sobre a história comunista. Em 1969, ele escreveu uma crítica sobre James Klugman, a quem acusou de estar paralisado pela impossibilidade de ser ao mesmo tempo um bom historiador e um militante leal ao partido. Por isso é tão difícil para Ian Neves encontrar livros de historiadores marxistas que falem da União Soviética agradando ao seu ponto de vista ideológico. Estamos lidando com historiadores profissionais nos quais a sociedade deposita confiança por suas qualificações acadêmicas e profissionais e de quem se espera responsabilidade. Os abusos cometidos por historiadores sempre prejudicam a escrita da história, ameaçam essa confiança e, portanto, a autoridade da historiografia profissional. Grande parte dos historiadores marxistas que trabalhou para o regime soviético, por exemplo, reproduziu o que os líderes do partido queriam, por isso seus livros não têm qualquer credibilidade e não são mais publicados. Com exceção da investigação realizada na década de 20, a maior parte da investigação soviética anterior a 1990 sobre a Revolução Russa é inútil. Esses livros são ilustrações da linha partidária e têm pouco a ver com história. O historiador Carlo Ginzburg compara o trabalho do historiador ao do detetive. As fontes históricas devem ser tratadas como as evidências da cena de um crime. Tanto o detetive quanto o historiador não estavam lá quando o evento aconteceu. Por isso é essencial verificar diversas evidências. Um documento apenas ou uma entrevista com alguém que estava presente na ocasião não provam nada. Da mesma forma, consultar apenas um livro não é suficiente. É preciso reunir um conjunto de livros, documentos, entrevistas, fotos, denúncias, cartas e outras fontes que deixem evidente o que foi um evento histórico. Historiadores considerados propagandistas perdem contratos com editoras e até o emprego nas universidades. E os historiadores especializados em União Soviética que o Ian Neves consultou continuam bastante respeitados em suas universidades, que estão entre as maiores do mundo. E o fato de um historiador viver num país capitalista não o torna um ativista do capitalismo. Pelo contrário, as universidades inglesas e americanas, por exemplo, estão repletas de intelectuais socialistas. A frustração de Ian Neves com a falta de historiadores marxistas escrevendo sobre a União Soviética é só mais uma de suas negações da realidade.